Ser ídolo de um grande time é algo difícil de se conquistar para qualquer jogador. Agora imagina você alcançar um nível de ser considerado por muitos o maior jogador da história de um clube centenário e gigante no Brasil. É uma honra que poucos jogadores vão ter em vida. O Cássio atingiu esse patamar no Corinthians e não há um torcedor sequer que não reconheça a importância do goleiro para a história do timão. Conquistas importantes, liderança e personalidade que fizeram o gigante de 1,96 m marcar o seu nome na história do futebol brasileiro e também mundial com a camisa do Corinthians. Mas mesmo com tudo isso escrito, o Cássio pode dar adeus ao timão por culpa de péssimas administrações e de uma ingratidão por parte da torcida. E você deve estar se perguntando do que é que eu tô falando, por que eu tô dizendo isso? Calma que eu vou te explicar tudo, mas antes, é claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você também recebe mais vídeos como esse, beleza? Nesse dia, o Cássio fez uma das defesas mais importantes da história, não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro. Você já pensou nisso? Em como aquela defesa mudou completamente a história de tantos times, jogadores e do futebol brasileiro em geral? Cara, se o Vasco passa, poderia ser campeão daquela Libertadores. Ou quem sabe o Santos não seria bi naquele ano, ou até mesmo o Boca Juniors poderia conquistar mais uma taça continental. Sem aquela defesa, o ciclo do Tite no Corinthians não seria tão vitorioso e ele provavelmente não teria chegado à seleção brasileira. O Corinthians ainda estaria perseguindo a Libertadores ou será que já teria ganho outras? O Cássio teria seguido no timão? E cara, sem o Cássio, o time depois de tantos anos difíceis teria mais uma vez sido rebaixado para a segunda divisão? Aquela defesa decretou muitas coisas no futebol brasileiro, pequenos lances que constroem grandes histórias. Não ter tomado o gol, né, então consegui evitar e depois o time conseguiu fazer, então foi uma defesa muito importante. É que eu pensei que a bola tinha espirrado e tinha ficado muito longe do Diego, e de repente eu podia ter saído, mas depois no primeiro momento eu vi que não tinha como, então eu esperei e me posicionei para fazer a defesa. Acho que eu peguei, porque eu esperei até o final, né, até ele definir, né. Acho que se ele tivesse errado, se eu tivesse caído antes pro canto, então consegui esperar, ter tranquilidade naquele momento para fazer a defesa. E essa foi uma das primeiras entrevistas que o Cássio dava explicações do que aconteceu no campo na zona mista do Corinthians. A cada partida e a cada entrevista, a importância e o tamanho do Cássio, a figura dele no Corinthians, aumentava de tamanho. Cássio Roberto Ramos, mais conhecido apenas como Cássio, nasceu em Veranópolis, no Rio Grande do Sul, em 6 de junho de 1987. O Cássio fez as categorias de base no Grêmio e subiu aos profissionais do Tricolor Gaúcho em 2006. Só entrou em campo pelo Grêmio 3 vezes, só que o destaque dele nas categorias de base da seleção brasileira colocou o jogador no radar dos clubes europeus, e ele foi contratado em 2007 pelo PSV e ainda passou emprestado pelo clube holandês ao Sparta Rotterdam. Em todo o seu tempo de Europa, jogou apenas 19 partidas oficiais. A bem da verdade, em 6 anos de carreira como jogador profissional, o Cássio atuou por clubes apenas 22 vezes e outras 11 vezes pela seleção sub-20, isso contando tudo: Corinthians, Sparta Rotterdam e também o PSV e Grêmio. O Cássio era literalmente um goleiro de treino nos 6 primeiros anos da sua carreira. Quando ele chegou ao Corinthians, era terceiro goleiro, não tinha moral nenhuma no elenco. As falhas do Júlio César e a segurança do Tite em tirar o Cássio da posição de terceiro goleiro e colocá-lo como goleiro titular do timão no meio de uma Libertadores foi aquele voto de confiança que define quem são os caras de saco roxo de verdade, aqueles que você pode contar. O Cássio entrou no gol do Corinthians e todo o resto, meu amigo, é história. De terceiro goleiro para maior jogador da história do clube para muitos, mesmo que para outros tantos ainda considerem o Marcelinho Carioca melhor jogador do timão, todos respeitam o tamanho e a história do Cássio com o alvinegro paulista. Cássio fez demais a sua parte, foi figura protagonista no Corinthians em todos esses anos vitoriosos e até nos outros nem tanto. Merece a moral que tem. São 4 campeonatos paulistas, 2 campeonatos brasileiros, uma Recopa, uma Libertadores e um Mundial de Clubes.
Acho que o que fez eu de repente ser titular até hoje é estar preparado. Eu era o terceiro goleiro e me mantinha treinando em alto nível, me dedicando, e quando a oportunidade aparece, substituir um cara como o Júlio César, que muitas vezes as pessoas não têm o respeito por ele que ele merecia, é um peso também substituir ele, mas eu acho que o grande fator foi eu estar preparado, estar pronto para aquele desafio. E, cara, o que eu tenho que falar para hoje é vamos trabalhar para tentar buscar a segunda Libertadores. Eu acho que esse vamos focar, vamos, lógico, com todo respeito das equipes. Como eu falei, primeiro objetivo é classificar, jogo a jogo, fazer um jogo melhor que o outro, e melhorando, evoluindo, mas o primeiro passo é tentar a classificação e vamos trabalhar em busca dessa classificação aí, sim, dar sequência e, quem sabe, tentar brigar pelo título. E não só nas glórias o Cássio se destacou, ele viu o Corinthians ir de grande time no cenário brasileiro para uma equipe que contratou jogadores patéticos e fez papelões administrativos, brigando muitas vezes na parte de baixo e até pela permanência na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Durante alguns desses vexames do Corinthians, o Cássio nunca se escondeu, sempre apareceu, falou e deu a cara a tapa. Ficou exposto, viu ídolos partirem e sempre esteve no time, sendo muito bem pago, e isso é verdade, não foi de graça. Mas quantas vezes também não foram noticiados atrasos no pagamento, problemas internos que o Cássio nunca se queixou, nunca deixou o Corinthians na mão. Só que 2023 foi um ano pesado. Segundo as palavras do próprio Cássio, esse ano foi um ano em que ele nunca viu igual no Corinthians. A briga política, a situação ruim do time foram demais até pra ele. E muita gente ainda criticou o Cássio. Ele chegou a receber ameaças através das redes sociais. Dá pra acreditar? Pois é, meu amigo. Se o ano foi ruim com o Cássio, imagina sem ele. Nos últimos dias, o nome do Cássio começou a ser sondado fora do Corinthians na próxima temporada, numa possível saída pro Grêmio. E aqui eu quero te dar um ponto importante, mas preste bem atenção. Até aqui tudo que eu te falei são fatos, mas agora eu quero te dar uma perspectiva, uma opinião. Então não é um fato, é uma percepção. Consegue ver a diferença? Pois bem, o recém-presidente eleito do Corinthians, o Augusto Melo, sempre disse, e é claro, que ele contava com o Cássio, apesar de falar em renovação no elenco do Corinthians, sempre deixou claro que ele queria a permanência do goleirão. E o Cássio tem contrato com o Corinthians até o final de 2024, do ano que vem. Mas recentemente, na zona mista, depois do último jogo do Corinthians, na derrota para o Internacional dentro da Neoquímica Arena, o Cássio acabou falando sobre a permanência dele na próxima temporada, depois do Pretzel ter feito a pergunta para ele. Você fica no Corinthians, você tem contrato, ou você recebeu alguma proposta do Grêmio? Não sei, um monte de gente falando um monte de coisa, até que eu sei, eu tenho contrato. Não sei, geralmente a gente fala de ir para outro clube quando tem alguma proposta, e até o momento eu não sei se tem proposta ou não. Eu tenho contrato com o Corinthians. Futebol tu nunca sabe, tu nunca pode cravar nada no futebol, porque vem demonstrando, né, que o futebol nada é certo. Então eu não sei, quero terminar essa temporada aí, terminar a última partida aí, sair aí, tá perto da minha família aí, que esse ano foi um ano difícil, foi um ano pesado por todas as situações. O fato da eleição política também foi pesado, foi um ano conturbado. E eu, com todo respeito, todo tempo que eu estou no Corinthians, já vi várias eleições, mas esse ano, no meu ponto de vista, foi mais conturbado as coisas. Mas terminar a última partida aí, amanhã torcer para dar tudo certo, a gente livrar aí, e para a última partida tentar fazer uma grande partida e classificar o Corinthians para a Sul-Americana, que é importante, é uma competição a mais. Primeira fase, ninguém quer jogar a Sul-Americana, chegar nas quartas de final todo mundo quer, então eu acho que é válido e vai ser muito importante classificar para a Sul-Americana e ter uma competição a mais no ano que vem. Seria algo completamente normal, mas dias depois o Augusto Melo estava dando uma entrevista sobre a próxima temporada do Corinthians para a Rádio Bandeirantes e ao lado dele estava justamente o Pretzel numa entrevista. E aqui é que tá a minha percepção. Note bem, percepção, e isso não é uma informação, não é um fato. Mas você já parou pra pensar que o Augusto Melo, preocupado com uma possível saída do Cássio, que é plano A pro Grêmio na próxima temporada, o Renato Gaúcho quer muito que o Cássio vá pra lá, o Grêmio tá passando problemas com os seus goleiros? Pois bem, você já parou pra pensar se o Augusto Melo, nesse medo de perder o goleiro, fez com que aquela pergunta fosse feita pra ele numa zona mista, pra que ele se comprometesse com a torcida diante
dos microfones diante das câmeras? E repare, eu não tô dizendo que foi isso, não tô falando que o Augusto Melo, não tô garantindo que o Augusto Melo encomendou essa pergunta pro Pretzel, mas é algo que a gente pode imaginar que pode acontecer sim, não é verdade? Querer colocar o goleiro numa situação dele ter que responder que vai ficar na próxima temporada. As especulações chegaram a tal ponto que o empresário do Cássio, o Carlos Leite, veio a público e disse que o Cássio vai ficar no Corinthians na próxima temporada. Mas uma coisa eu posso garantir pra vocês, onde tem fumaça, tem fogo. E cara, sinceramente, vendo a situação do Corinthians, o Cássio deve saber muito mais que todos nós o que pode acontecer lá dentro sob o comando do Augusto Melo. Será que esse posicionamento para uma possível saída não é intencional para evitar fazer parte de uma tragédia que pode acontecer administrativamente no Timão? E eu não quero dizer que se o outro candidato tivesse ganho, o cenário seria melhor, nada disso. Eu acho que pro Corinthians é desesperador de qualquer forma. Mas se o Corinthians não tem dinheiro para fazer grandes investimentos e o novo comando do Corinthians está disposto a contratar jogadores como Gabigol, já foi citado, e outros tantos nomes, até mesmo Di Maria, meu irmão, será que o Cássio não tá temendo fazer parte de um episódio horroroso que pode acontecer no Corinthians? Espero que não, espero que dê tudo certo, que a administração seja boa e que o Corinthians brigue por títulos, e, enfim, é um time importante aqui no Brasil. Mas falando de Cássio, que é o assunto desse vídeo, é engraçado ver parte da torcida achando que o ciclo do Cássio acabou, que é a hora do Carlos Miguel. Meu irmão, se o Cássio, sendo esse paredão que ele é, importante pro Corinthians permanecer onde tá hoje na primeira divisão, se não fosse o Cássio poderia ser muito pior o cenário? Imagina só, tem torcedor criticando, quanto tempo aguentaria com qualquer tipo de falha o goleiro Carlos Miguel? Menino, não duraria um paulistão na mão de uma torcida das redes sociais que só sabe meter o pau. A torcida do estádio é bem diferente, isso é verdade, mas a torcida de rede social, aquela que diz que o Cássio não tem mais impulsão, mas não consegue pular um gilete se pedir pra eles pularem fora do Twitter, não é brincadeira não, viu? Mas e você, o que pensa disso tudo? Comenta aqui, quero saber a sua opinião e não esquece do like no vídeo, beleza?